Olá, meu nome é Joyce e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Validação e reprodutibilidade de testes funcionais para adultos com asma. A asma é uma doença respiratória crônica comum definida pela história de sintomas respiratórios como sibilos, falta de ar, aperto no peito e tosse. Esses sintomas podem variar ao longo do tempo e em intensidade, juntamente com a limitação expiratória variável ao fluxo aéreo. Estudos prévios demonstraram que pessoas com asma apresentam redução da capacidade funcional, em comparação com pessoas sem a doença, e testes funcionais têm sido amplamente descritos na literatura para avaliar a capacidade funcional. Alguns testes funcionais já foram utilizados em pesquisas de pessoas com asma, porém eles ainda não estão validados para essa população. Portanto, o objetivo desse trabalho foi testar a validade e a reprodutibilidade intra- e interavaliadores dos testes funcionais 4-Meter Gait Speed, Timed Up and Go, Sit to Stand e Short Physical Performance Battery na população de adultos com asma. Este foi um estudo transversal aprovado pelo Comitê de Ética, no qual os indivíduos obedeceram os critérios de inclusão e exclusão. No primeiro dia de avaliação, foram realizadas coletas de dados antropométricos e função pulmonar. Também foram realizados os testes funcionais. No SPPB, o indivíduo deveria realizar avaliação de equilíbrio estático, velocidade de marcha em 4 metros e sentar ou levantar de 5 repetições. O teste Sit to Stand foi realizado em 3 protocolos, o de 5 repetições, 30 segundos e 1 minuto, no qual os indivíduos deveriam realizar o movimento de sentar e levantar o mais rápido possível dentro das repetições ou do tempo proposto. O 4-Meter Gait Speed foi realizado num corredor de 4 metros, no qual o indivíduo deveria percorrer essa distância em velocidade usual e máxima, e o Timed Up and Go foi realizado a partir do movimento de levantar da cadeira, percorrer uma distância de 3 metros, retornar e sentar na cadeira, também em velocidade usual e máxima. Os testes funcionais foram realizados 3 vezes, uma vez no dia 1 e 2 vezes no dia 4, para se avaliar a reprodutibilidade. 9 dias após o segundo dia de avaliação, foi realizado o teste de caminhada de 6 minutos, que foi utilizado como âncora para validar os testes funcionais. Na análise estatística, foram utilizados os testes Shapiro-Wilk, coeficiente de correlação de Spearman, coeficiente de correlação intraclasse e Wilcoxon, e a significância estatística adotada foi um p menor que 0,05. Na tabela 1, podemos visualizar as características da amostra, que foi composta por 52 indivíduos, em sua maioria mulheres de meia idade e que tinham redução da função pulmonar. Na tabela 2, podemos visualizar os resultados das 3 avaliações dos testes funcionais e podemos verificar que houve diferença estatisticamente significante entre a primeira e a segunda avaliação dos testes Sit to Stand de 30 segundos e de 1 minuto. Também houve diferença significante entre a primeira e a terceira avaliação do 4-Meter Gait Speed em velocidade usual, dos 3 protocolos do Sit to Stand e do TUG usual. Podemos verificar também que os pacientes tiveram um bom desempenho no teste de caminhada de 6 minutos. Na tabela 3, podemos visualizar os resultados dos índices de correlação intraclasse e podemos verificar que a maioria dos testes apresentaram bons resultados. Somente o 4-Meter Gait Speed em velocidade usual e máxima apresentou baixos valores de ICC entre as avaliações 1 e 3 e 2 e 3. Na tabela 4, podemos observar que todos os testes funcionais correlacionaram-se moderadamente com o teste de caminhada de 6 minutos, o que corrobora com o estudo de Podziadlo, que validou o teste Timed Up and Go com a velocidade de marcha e também apresentou correlação moderada. Com isso, podemos concluir que os testes funcionais 4-Meter Gait Speed, TUG, Sit to Stand e SPPB são válidos e reprodutíveis para adultos com asma e são uma nova alternativa rápida e prática para avaliar a capacidade funcional dessa população. Porém, uma familiarização é necessária antes da realização dos testes, e é preferível que o 4-Meter Gait Speed seja realizado sempre pelo mesmo avaliador em uma reavaliação. Muito obrigada!